Olha, você que me acompanha, reflita comigo. Toda avó, avô, todo pai, toda mãe, ou mesmo aquele familiar querido que está aí do seu lado, tem algo muito especial para te dizer. Pode acreditar. Muito antes da palavra coach, ou por exemplo da palavra mentor virarem moda por aí, aquele que gosta de você já lhe deu conselho, uma dica ou mesmo já te protegeu certamente com um abraço de reflexão. Ou seja, a família já foi nosso coach em algum momento, em algum dia. Os nossos familiares, quem não lembra, vinham frases prontas do tipo: filho, desce daí, você vai se machucar, hein? Se prometer, cumpra com a sua palavra. Se não conhecer o que está fazendo, peça licença. E se errar, peça desculpas e conserte, entre tantos outros ensinamentos. Eu digo isso porque, por incrível que pareça, mesmo estudando, a gente acaba exercitando muito pouco esses conselhos e pulando essas que eu considero etapas fundamentais da comunicação no nosso dia a dia. Ter empatia, ser cordial e gentil, ou seja, isso nunca cai de moda. Tem gente que vê, mas não enxerga. Outros ouvem, mas não escutam. Sabe aquela história do fulano que fala, mas não diz nada? Pois é. A gente atropela e com a pressa a gente até compreende o que está escrito ou o que foi dito, mas não interpreta. A gente teima. A grande questão é que esses ensinamentos, quando não vêm de berço, como eu falei, estão aí à nossa disposição. Aliás, aqui, aí, ali, bem abaixo do nosso nariz. Bem perto de você, bem perto de mim, bem perto da gente. Outro dia, por exemplo, eu percebi que o cantor Andrea Bocelli foi mal interpretado nas redes sociais numa das suas falas sobre pandemia, por exemplo. O Bolsonaro e o Trump também foram. Um outro empresário teve até que jurar para os argentinos que não tinha comparado Balotelli com Maradona. E o dono de uma rede de fast food também foi criticado ao falar, por exemplo, de isolamento social. É assim com o STF, é assim com a Câmara, com o Senado, é assim com a gente. Todos os dias, com todos nós que somos ou já fomos mal interpretados um dia. Aliás, interpretar, como disse, é diferente de compreender. Interpretação tem a ver com análise. É quase o que você entendeu do texto, olhando não só para o texto, mas aproveitando o que você já conhece fora dele. Ou seja, seria pensar para além desse texto antes de responder para alguém. É não ser impulsivo. É pensar e contextualizar antes e responder depois. E já a compreensão, ela está muito ligada no texto, por exemplo, ou a fala. É uma análise mais objetiva daquilo que está no texto ou naquilo que foi dito, nada a mais. Aqui é preciso estar atento. Ou seja, quando quiser contestar alguém com a compreensão, use os argumentos do que você compreendeu. Não coloque suas emoções. Por exemplo, interpretação é mais ampla, compreensão é mais focada. Ou seja, a gente pode compreender um texto ou o que alguém disse sem interpretar, mas não conseguimos interpretar sem compreender antes. Fato é que em tempos de pouco tempo, mesmo com informação de sobra, a gente compreende e interpreta pouco. A gente fica ansioso, afogado, submerso em dados e informação e muito carente de interpretação e descomprometidos com a compreensão. A compreensão e interpretação, eu diria, são bases de uma comunicação eficiente. Sem compreender e sem interpretar, não há conexão com o que foi dito, lido ou escrito. A sua comunicação fica vazia ou apenas amparada em emoções. Como um caminhão, por exemplo, desgovernado ladeira abaixo. Mas mesmo o silêncio e os gestos precisam ser interpretados e compreendidos. Interpretação e compreensão exige comprometimento de quem comunica com aquele que está envolvido na comunicação. Mas sempre pensa nisso uma via de mão dupla. Comunicar rima com interpretar, que rima com compreender.
envolve participação, diálogo e empatia. Lembre-se, como falei no começo, do que sua avó, sua mãe, enfim, aquele que está ou esteve perto de você, diz ou dizia. Olha, meu filho, se não entender, pergunta. Se não souber fazer, pesquisa antes. Gente, esse que te quer bem, que está ao seu lado, já te ensinou muito sobre comunicação. É isso que eu quero dizer. Isso já foi, ou já foi dito, ele já foi seu coach um dia. Então, menos trumbicagem. Obrigado pela sua companhia. Sigamos juntos, destrumbicando.